Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora deu certo. Lisaura, tu tá com dois aparelhos, eu acho que é o teu que tá dando microfonia. O meu tá com som desligado, não é o meu. Então, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu quero agradecer a todo esse grupo que está aqui, quero agradecer as pessoas que estão assistindo aqui, acompanhando. Eu não estou vendo todo mundo, mas sei que a Elisete, a Cláudia, elas estão assistindo, elas são do grupo Filgem, deve ter outras pessoas. E agradecer em especial, assim, esse grupo que abraçou a ideia da gente fazer uma escrita um pouco de, né, a partir desse título mesmo do livro, né, Memórias, Arte e Resistências, Infâncias em Tempos de Pandemia de Covid e em Outros Tempos. Foi um trabalho coletivo, construído a muitas mãos, e levou bastante tempo para ficar pronto, mas a gente tinha esse desejo de deixar registradas angústias, inquietações que nos moviam durante aquele período. Então, hoje a gente faz esse rito, esse lançamento oficial, mas a obra já está circulando já faz algum tempo, e ela está disponível gratuitamente para todas as pessoas. Dizer também que durante esse percurso eu tive o prazer, né, a alegria de hoje conhecer pessoalmente a Valéria, que contribui com as suas obras de arte. Ela não participa das discussões do nosso grupo, mas contribui com a obra. E ela vai depois, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dela. E eu vou abrir, então, aqui a apresentação para vocês acompanharem um pouco. Jesus. Agora sim, né? Não está aparecendo ainda. Ainda não. Agora sim. Então, esse é o título. Os organizadores, eu, Renan e Lucas. E para além do título, essa capa, ela foi feita por alunos de uma escola pública de Santa Rosa, e a pedido da professora, para eles desenharem algumas coisas sobre a Covid. Por dentro do livro tem outras obras das crianças, e a gente ficou muito impactado com essa imagem, que são as pessoas trancadas dentro de casa com Covid e as pessoas no hospital, e a gente ficou bastante impactado com a expressão das crianças, com a expressão dos desenhos, a expressão de sofrimento que está nesses desenhos, né? Então, a gente elegeu essa para ser a capa do livro. Eu quero também dizer que esse livro é também uma forma de... é uma forma de dizer da nossa defesa dos direitos da infância. E
E falando em infância, eu não quero deixar de comentar sobre um episódio que está ocorrendo com uma menina de 10 anos e dizer aqui, em forma de protesto, que criança não é mãe, estuprador não é pai, estupro é crime, e a gente espera que essa situação tenha um desfecho em defesa da vida dessa menina, em defesa dos direitos dessa menina, que sejam garantidos os direitos, o direito à vida, porque ela corre risco de vida. E, então, seguindo aqui, né, eu só vou pedir licença para ler 2 parágrafos da apresentação, que foi escrita também a várias mãos. Eu, Renan, Lucas e Janaína. Para dizer que este livro é feito de memórias, arte e gestos de resistência, atravessadas pelas infâncias. Foi produzido por pesquisadores e pesquisadoras, acadêmicos, acadêmicas, vinculados ao grupo Filosofia, Cultura e Educação, o FIOGEM, e nasce de um desejo de deixar traços de pensamentos diversos construídos no período da pandemia de Covid, entre os anos 2020 e 2021. As escritas também são memórias que, durante esse período, de algum modo, se tornaram latentes. Bom, eu disse que leria 2 parágrafos, mas eu vou ficar nesse e vou passar, então, a palavra para alguns comentários para o Renan. E nessa apresentação a gente vai seguir um pouco o sumário do livro para fazer alguns comentários. Então, depois da nossa fala inicial, minha, do Renan, do Lucas e da Janaína, a gente passa para Valéria, então, falar um pouco do seu projeto e mostrar um pouco da sua obra. E depois, quando a Valéria estiver falando, eu vou passar o livro nas páginas onde estão as obras de arte, assim como quando a Janaína falar, eu vou mostrar as obras de arte das crianças que estão no livro. Certo, então, uma boa noite a todos e todas. É uma felicidade a gente estar nesse momento de encontro, né? Porque, como a professora Sueli falou, a gente tem a oportunidade de conhecer aqueles que a gente conheceu somente por texto, por expressão, por obras, né? E dando sequência à fala da professora, professora Sueli, o que mais me marcou, na verdade, foi essa diversidade de questões que atravessou a construção do livro. E principalmente, a nossa variedade de formações, né? A gente tem, na maioria, pedagogos e pedagogas, né? Mas tem eu como historiador, advogados, né? Sociólogos, e eu penso que esse também é um ponto significativo, né? Dessa variedade de vozes e que se colocam numa escrita de testemunho, e principalmente no sentido de evocar também uma diversidade de linguagens, né? Também a gente tem as crianças, né, trazendo as linguagens infantis, e ao mesmo tempo um texto que desafiou atravessar uma construção de escrita, porque muitos de nós escrevemos poesias, né? Então foi muito plural essa construção, o que também implicou na própria organização, né? Fugir um pouquinho desse métier acadêmico, né? Então teve esse aspecto aí que, ao meu ver, provoca e nos coloca nesse lugar de testemunho e posicionamento ético, político, epistemológico, diante do cenário de pandemia e principalmente vinculado à precarização da vida, né? Há um diálogo muito intenso com a Butler, né? No sentido de perceber
os problemas, né, tanto sanitários e econômicos que a gente viveu nesses últimos 2 anos. E a gente ainda está em pandemia, né, mas porém, graças a vacinas, a gente tem essa nova possibilidades. E aí o par resistência e reexistência, né, ele aparece nesse sentido de trazer essas alternativas éticas, políticas, né, e de um posicionamento extremo, né, da defesa pelos direitos das crianças, e ao meu ver, é uma inclinação intensa, né, de se colocar na historicidade e no posicionamento político que atravessa a nossa construção como sujeitos, né, e cidadãos e cidadãs, bem como pesquisadores no âmbito da vida que a gente está inserido. E a minha fala vai girar em torno disso, né, o quanto foi desafiador, quanto foi também cada etapa vivida de uma forma, né, tinha primeiro a ideia de proposta de construções poéticas, né, e aí a gente foi construindo coletivamente o projeto do livro, né, e que traz essa pluralidade de vozes das crianças, das mulheres, dos homens, né, e das diversidades que nos compõem, né. Então é isso, já passo de imediato a palavra para o Lucas, né, e foi muito instigante, né, fazer parte de algo que nos deixou muito feliz, né, em poder trazer essa variedade de questões. Certo? Depois eu tenho o artigo para comentar. Antes do Lucas falar, eu quero fazer a ele um agradecimento especial, porque ele teve o trabalho da diagramação, que deu muito trabalho. Então, eu não posso deixar de fazer esse agradecimento. Bom, boa noite. Agradecer a possibilidade de estar aqui, né, comentando um pouco do nosso livro, dessa construção coletiva, também comentando do artigo que eu produzi, que foi uma parte muito importante, assim, né, de rememorar algumas experiências de infância nesse texto, mas pretendo ser bastante breve. O primeiro comentário diz respeito à estrutura do livro, né? Eu fiquei encarregado de pensar o projeto gráfico do livro, de organizar os artigos, com a ajuda da Sueli e do Renan, organizamos eixos para organizar esses textos, mas uma das partes mais difíceis foi conjugar os artigos com as poesias, né? De modo que a Sueli tenha atitude insistente de sempre nos lembrar da poesia e dos textos poéticos, e isso já aconteceu na outra vez, quando produzimos o outro livro, né? Sons, Imagens e Pensamentos. Ela mandou um artigo para mim e eu falei, Sueli, as revistas não vão aceitar. Isso aqui tem muita poesia, a gente vai ter que transformar em livro. E dessa vez aconteceu a mesma coisa, né? Fomos produzindo alguns textos poéticos, começamos com os artigos e depois foi uma tarefa bastante difícil juntá-los, né? Uni-los. E com isso ainda se conjugam os textos das crianças, né? Os textos em formato de desenhos, né? Ilustrações, e que as crianças entram como autoras, né? E ocupam a seção dos autores e ocupam o sumário, porque tomamos isso como um texto feito pelas mãos das crianças. Então, acho que o destaque autoral ele é bastante válido, depois a Janaína comenta, e também as obras da Valéria, que também comporam o livro. Então, foi um desafio foi um desafio grande que se colocou, mas sempre é difícil produzir algo coletivamente, né? Com pessoas que pensam diferente, com pessoas que usam autores diferentes, abordagens diferentes, que têm estilos de escrita muito diferentes,
e aos poucos a gente foi conseguindo criar eixos, organizá-los, para que possam transmitir uma mensagem que tem a ver com os direitos das crianças, que tem a ver com a liberdade de pensamento, que tem a ver com a liberdade de ensinar, que tem a ver com a liberdade de ser criança, mas que também são denúncia das opressões, que também são denúncia das políticas. Então, é uma obra dispersa, diversa, mas com muitos olhares que se complementam. E, nesse sentido, eu penso que essa parte do grupo de pesquisa, que está sob orientação da Sueli, a gente tem trabalhado muito a infância a partir de vários olhares. E essa obra é um pouco a síntese disso. Penso que, em um primeiro momento, é isso, Sueli, mais esse comentário sobre o livro, né? E também elogiar e parabenizar todos os colegas que tiveram coragem de embarcar nesse movimento, porque não é fácil se desacomodar e produzir um texto a partir de uma proposta, né, que vem de uma orientadora, que vem de um grupo, mas todos os colegas, as colegas se empenharam muito para produzir esse livro, e penso que foi um resultado muito satisfatório. Então, eu deixo o meu agradecimento aos nossos colegas também. Certo. Janaína, você quer falar um pouquinho sobre os desenhos, já que estamos na página Sim. mostrando? Falar, então, boa noite a todos. Falar bem brevemente sobre os desenhos das crianças, então, que nós convidamos para participar do livro. Esses desenhos foram uma proposta de uma colega minha, de uma escola pública aqui de Santa Rosa, para que as crianças de uma turma de pré-escola, né, retratassem os seus sentimentos, as suas vivências com relação ao período da pandemia, né, e aí eu primeiramente, quando vi os desenhos, né, fiquei impactada e então compartilhei com a professora Eli, com o grupo, né, e decidimos que esses desenhos fariam parte também do livro, né, para então considerar, né, as linguagens expressivas das crianças, né, esse foi o nosso sentimento, né, de pesquisar, né, escrever sobre as crianças, para as crianças, mas também de considerar as percepções próprias delas mesmas, né, sobre a pandemia. Então, vou falar então um pouco sobre os desenhos, né, tem o desenho do Gustavo, que está aí na tela, e o Gustavo, ele relata então no seu desenho que ele fez um desenho sobre as pessoas fugindo da Covid, né, então ele retrata alguns coronavírus, né, e as pessoas fugindo do coronavírus. Esse é o relato dele sobre o desenho. Também o desenho do Lorenzo, né, que desenha crianças, pessoas, enfim, com uma certa distância, né, entre uma e outra, e aí ele relata, né, que ele retratou o distanciamento social, né, das pessoas, que eles internalizaram muito bem, né, o que era o distanciamento social necessário na pandemia. Também o desenho da Manuela, que ela relata, então, né, do desenho dela, que ela desenhou as pessoas assustadas com a Covid, né, então, a expressão, né, também das pessoas. E o desenho da Rafaela, né, que foi um desenho bem expressivo, que foi o desenho que foi escolhido para a capa também, né, que ela relata, então, que ela desenhou pessoas tristes no hospital e trancadas dentro de casa para se proteger da Covid. Também temos o desenho, esse desenho é do Henrique, né, que ele desenha uma pessoa de máscara, e a professora Eli até atentou para um detalhe que num primeiro momento também não tinha percebido do desenho dele, que ele desenha parece, né, como se fosse o pulmão, né, e o coração também da pessoa, né, que são
os órgãos, então, mais afetados, né, pela Covid. Então, a gente ficou impactado com essas expressões, né, de como eles têm suas próprias percepções, né, e através das diversas linguagens infantis eles conseguem, né, expressar o que eles estão sentindo, o que eles aprenderam nesse período. Então, gente, passamos agora para a Valéria, para ela falar um pouquinho sobre o seu projeto e que a gente teve a alegria de poder ter um pouquinho, né, do trabalho dela no nosso livro. Boa noite a todos. Então, um prazer imenso, né, estar aqui nesse grupo falando um pouquinho, rever a Jana, minha colega de mestrado, professor Martin, e conhecer esse grupo que, de alguma forma, a gente se conhece nesse momento, nem que seja por aqui, pela telinha, né? Bem, falar um pouco desse projeto, da arte, do meu trabalho enquanto artista plástica, eu acho que, em primeiro momento, eu gostaria de dizer que eu acho que é um compromisso de um artista falar do seu tempo, das suas questões, né, do que esse tempo a gente está atravessando. E então eu acho que em todo o período de história, sempre que eu revejo a história da arte, a gente revisa esses momentos que marcaram a sociedade, e o artista, de alguma forma, ele coloca, né, na sua linguagem, na sua produção, um pouco desses momentos, né? E quanto arte educadora e pesquisadora nessa área, então eu tenho o prazer de acompanhar um projeto já há algum tempo, onde eu tive o sonho, né, de construí-lo, e a gente hoje faz parte de um grande montante de muitas crianças e mulheres hoje também está no nosso projeto. O projeto Arte Sem Fronteiras, ele nasce na África, né, de uma oficina que eu fui para lá e tal, a convite de uma organização humanitária. E, assim, graças a Deus, ele dá grandes frutos, né, para nossa alegria. O projeto inicialmente, ele foi pensado para as crianças da África, e lá a gente faz alguns fazeres artísticos, mas com uma intenção também de venda, e ao mesmo tempo reverte para essas crianças continuar estudando. Então, assim, o que muito nos alegra é que a gente consegue conciliar, né, a questão da arte e, ao mesmo tempo, a educação, que caminham de formas muito juntas, né? E, para nossa alegria, para vocês terem, assim, uma dimensão, esse ano um dos nossos meninos foi aprovado no curso de artes, então ele está fazendo a graduação. E isso para a gente é uma alegria enorme. A Jana e o professor Martin, eu acho que em algum momento eles escutaram eu compartilhando uma fala que, logo no início do projeto, um dia eu perguntei a eles, né, quais eram os sonhos deles. E, assim, tinha muitos adolescentes e jovens nessa sala, e ficou um silêncio total. E eu não entendi no momento, né? Eu recém estava chegando ali na aldeia e tal. E quando eu saí caminhar nessa aldeia, eu comecei a entender o motivo daquele silêncio, porque eram imagens muito difíceis até da gente acreditar e de compartilhar. Crianças vestidas com sacolas plásticas, crianças cuidando de crianças. A gente começa a entender, então, aquele cenário, a gente começa a entender aquela realidade que dificilmente a gente consegue imaginar que nos dias atuais, com toda essa modernidade, a gente viver
aquelas condições. E aí, então, eu fui entendendo por que essas crianças não tinham sonhos, né? E elas não sabiam se estariam vivas no outro dia, porque a gente entende no momento que está lá e a gente eu conheço crianças que eu vou no momento e no outro momento que eu vou em outro, talvez tem crianças que já não estão mais lá, porque elas morrem por causa de uma diarreia, elas morrem por coisas muito simples no nosso, que deveriam ser muito simples aqui para a gente, né? Mas são crianças que são extremamente desnutridas, que passam todas as situações dentro de quadro né, de saúde, que nunca tomaram uma vacina, enfim. Então, a gente vendo esse cenário, a gente consegue entender essa relação do silêncio deles. Mas, para nossa alegria, hoje, o projeto, quando eu vou para lá, e as crianças mesmo, a gente conversa, né, também pela internet, enfim, e eles estão sempre assim, me fazendo eu lembrar, tia, eu quero ser bombeiro, quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Então, eu posso dizer que é um mínimo, né, que a gente pode se surpreender todos os dias com a questão que eles começaram a sonhar, né? Então, eu acho que isso é algo, de uma certa forma, assim, muito, muito satisfatório da gente entender que essas crianças hoje sonham, hoje estão indo para a universidade, continuam a estudar, que para a gente é uma das questões muito importantes, né, no caso, para a gente que vai para lá, que conhece essas crianças e tudo mais. E então, para nossa alegria, hoje o projeto ele veio também para o Brasil, a partir de alguns padrinhos que visitaram lá e viram um projeto muito bem, né, estruturado e andando, e aí me fizeram um convite para que a gente fosse para outras regiões, então sempre para regiões de baixa renda, né? Essas crianças que de repente não teriam acesso à arte. E a gente está no sertão do Nordeste, numa cidade chamada Canudos, a Vila Esperança, né? Que também hoje a gente tem um projeto lá, e muitos outros lugares aqui do Brasil, né, na nossa cidade, em outros lugares que em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Então, esse projeto ele funciona sempre para as crianças de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Agora, no momento, eu também estou desenvolvendo um projeto com as mulheres do presídio da nossa cidade, e é um projeto que muito me alegra, né? A gente também começa a ver, assim, o desenvolvimento dessas mulheres e como é importante esse projeto para elas nesse momento também. Bem, eu vou falar um pouquinho agora do meu trabalho enquanto artista, e depois, se alguém quiser, né, sim, fazer alguma pergunta, a gente deixa também esse espaço para alguma pergunta, se for interessante. Eu, enquanto artista visual, desde da graduação, eu sempre pintei em séries, né? A gente geralmente esgota um tema, uma temática, e a gente trabalha, eu pelo menos no meu trabalho, eu sempre trabalhei nessa proposta. Então, essa série que a professora está nos mostrando aqui é uma série chamada Esperança. É uma série que eu realizei no tempo da pandemia, no ano de 2020, e ela tem uma ligação total assim com o projeto, porque o projeto a gente não só ensina a arte, mas também os valores humanos, né? Então a gente fala de todas essas palavras que estão nessas 6 telas que representam 6 crianças de 6 continentes. Elas estão assim falando de amor, solidariedade, de fraternidade, enfim, as palavras que a gente também trabalha no nosso projeto. Então, naquele momento de pandemia, onde que a gente precisou se fechar, né, para o mundo,
e ao mesmo tempo as crianças, né, traduziram muito bem em desenhos, né, a realidade do momento. Para mim, assim, quanto artista, só ficou e fica essa relação da esperança que a gente tinha que tudo passasse, que, né, que as coisas retomassem, que tudo melhorasse. E eu acho que foi um momento de muita... Eu acho que para todos nós, né, a gente pensou, refletiu, viu o mundo de uma forma diferente do que até então a gente via, né? E aí também nessas imagens que a Jana levou para o livro, então tem outras séries que eu também pintei, né? Essa série, por exemplo, que está passando, essa mãe com essa criança, são fotos que eu faço lá na África, e aí depois eu faço isso na pintura, né? Então essa série chama-se Kanimambo. Kanimambo quer dizer gratidão. E aí eu vou pintar várias crianças, várias mães, né? As crianças são lindas, lindas. E aí eu vou pintando também essa relação de quando elas estão chorando, sorrindo, essa relação toda de que a gente vai vendo assim aqueles rostinhos e dá uma vontade enorme de refletir isso na pintura, no trabalho, né? Ao longo do tempo eu tenho várias séries. Eu tenho Nomes que Inspiram, Grandes Almas, pessoas que mudaram o mundo através do amor, Nomes que Inspiram, que aí a gente vai ter grandes nomes de artistas, enfim. E a gente está sempre nessa busca, né, de retratar um pouquinho de tudo que acontece. Nesse momento eu até estou pintando uma série, que é a série falando de pós-pandemia e guerra, né? É uma série que eu vou falar do que é o que a gente está vivendo nesse momento, porque a gente imaginava que a pandemia, de um momento para outro, de repente ia tudo fica bem, e a gente está vendo que não é bem assim. A gente tem hoje possibilidades que o ano passado a gente não tinha, né? De viajar ou até mesmo de interagir em grupos maiores, mas a gente ainda está apreensivo, e ainda junto com essa apreensão, a gente está no momento de guerra, que eu estava até na África quando iniciou, então é um momento onde que a gente fica inseguros. E para a gente aqui não chega muito às questões das guerras que estão acontecendo na África e naqueles países próximos ali, e acontece muito. A gente tem lá uma visão de sofrimento muito grande, a gente tem crianças do Congo, e a gente tem um campo de refugiado no Malawi, onde são crianças que são refugiadas dessas guerras. E, infelizmente, a gente quase não ouve falar aqui, porque isso não tem, né? De repente, hoje já é até um pouco banalizado, né? E não tem o interesse, talvez, pela mídia, enfim, por governantes, porque eu sempre falo desse descaso, na verdade, né, com esses países e com toda essa realidade que, se quisesse, poderia ser muito rápido, entre aspas, né, resolvido dentro dessas situações, né? Mas o ser humano é incrível, né? A gente está lá querendo descobrir vida em outros planetas e não resolve as nossas questões aqui, né? Além do mais, a gente está falando de crianças, né? Crianças que são privadas de tudo que vocês possam imaginar. A gente está falando, né, da defesa e da proteção das nossas crianças aqui, dos direitos. E é tão triste a gente ver que aquelas crianças não têm ninguém que possa defendê-las, porque muitas vezes os pais e as mães já estão mortos. A grande maioria das crianças que a gente cuida são crianças, muitas vezes, que os pais já não estão mais perto, e são crianças que cuidam de outras crianças, que cuidam dos seus irmãos. Lá não tem em Moçambique não tem um lugar nessas aldeias onde que possa levar as crianças, então elas ficam em casa muitas vezes cuidando
né, à mercê, assim, cuidando dos irmãos, crianças muito pequenas já cuidando, e a gente tem que lembrar de que cada 4 crianças, uma tem HIV, então a gente também tem essa relação. Agora mesmo, quando eu estava em fevereiro lá, a gente escuta as crianças falar, assim, das doenças como se fosse uma coisa muito simples e não é, né? E, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem em Moçambique 24 aldeias que a gente alimenta. São hoje 14 mil crianças que a gente alimenta todos os dias nesses centros. E quando começou a pandemia ali, a gente precisou fechar os centros. Então, esses centros, chegou um momento que os pais, né, as pessoas da comunidade iam até né, a nossa direção lá e falavam, pelo amor de Deus, entre morrer de fome e morrer de uma suposta pandemia, a gente, então, não tem escolha, né? Então, a gente precisou reabrir alguns lugares, né, de novo, e que quase todas as comunidades, elas optaram, né, a gente até dava sacolinha de alimento para levar, mas aí, claro, que durava muito menos, porque daí toda a família e tal, e, enfim, a pandemia, sim, chegou em alguns lugares lá, né? A gente tem esse cuidado lá com as máscaras e tudo mais, está chegando a vacinação também, mas eles estão muito acostumados, entre aspas, se é que dá para dizer que a gente acostuma com a malária, com doenças muito difíceis, né? Os meus meninos lá, por exemplo, às vezes eles passam por 3, 4 vezes de malária no ano, né? Então, e assim, um remédio, é tudo muito difícil, porque não tem essa relação de saúde como a gente conhece aqui. Mas, tirando tudo isso, essas agruras aí e essas mazelas, eles são crianças extremamente lindas, felizes, agradecidas, e o que mais nos marca e o que mais a gente aprende com eles é a alegria que eles têm de vida, a gratidão que eles têm por qualquer coisa, assim, né? Eles estão muito bem de bem com a vida, sempre felizes, alegres. Os meus meninos, eles são extremamente talentosos, né? Eu vejo isso na arte que eles fazem, e então eu vejo assim que quando a gente aqui achar que as coisas não estão do jeito que a gente gostaria, ou então que a gente reclamar, eu sempre lembro, né, e penso a relação de que dessa vida que eu conheço, que não é essa nossa, aqui na nossa região, onde que a gente tem chuva, onde a gente tem, né, essa relação da comida em abundância, essas questões todas, né, que a gente tem uma coberta quente, que a gente tem uma roupa quente, que a gente ficar doente, a gente tenha a própria saúde pública. Enfim, quando a gente tem essas experiências, eu acho que a gente aprende muito a ver o tanto de coisas que a gente tem e que a gente deveria ser mais grato por tudo isso, né? Valéria, nossa, muito obrigada por essa tua fala, esse teu depoimento. Tá todo mundo no chat aqui comentando, emocionado com o teu relato, e faz a gente repensar certas coisas, e sim, nós temos coisas que a gente precisa aprender a valorizar um pouco mais, porque a gente está num processo de destruição de alguns bens públicos que são fundamentais para a vida, e que a gente precisa fazer de tudo para que esses bens sejam preservados. E a gente sabe das crianças pobres também do nosso país, né? Mas eu acho que não chega
são outras realidades, como você está nos trazendo aqui. Então, agradeço muitíssimo e vamos te chamar outras vezes, porque eu tenho certeza que outras pessoas vão querer, a partir desse lançamento e dessa tua participação, vão ter curiosidade para conhecer o teu trabalho e a tua arte também, porque você é uma arte educadora e uma artista também, e nós temos, então, o privilégio de ter um pouquinho do teu trabalho no nosso livro, e te agradeço muitíssimo por essa oportunidade. Parabéns. Simone ali está também, nossa colega do grupo, Cláudia Cisiane e Elisete, estão te cumprimentando aqui, enfim, falando do teu trabalho. Então, a gente vai seguindo, né? E é um privilégio a gente poder conhecer, porque entre nós a gente conhece um pouco o trabalho de cada um, mas ter você essa noite aqui é muito, 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 muito especial. Muito especial mesmo. Se alguém do grupo tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, eu acho que é o momento, mesmo que a gente perceba o tempo passando, né? E que nem todos possam falar dos seus artigos, não importa. A obra está aí, ela é acessível para todo mundo, está aí acessível para todo mundo baixar, fazer a leitura, mas acho que aproveitar um pouquinho esse momento com a Valéria, se alguém quiser conversar, abrir seu microfone, enfim, comentar, eu acho que é uma oportunidade, gente. Eu gostaria de falar um pouquinho emocionada, que aqui estou. Parabéns, Valéria. Parabéns, parabéns 1000 vezes pelo teu trabalho. Eu coloquei ali, né, que com a nobreza da arte você consegue retratar uma realidade tão triste, mas que ao mesmo tempo, né, você nos traz aqui de que essas crianças, elas são felizes e você retrata isso, né? Eu fiquei emocionada vendo o rostinho delas, né? Tu retrata essa alegria que, né, nas obras. Claro, a tristeza também, né? Mas e ele é um trabalho assim transformador, né, Valéria? Por isso eu queria te parabenizar, porque tantos trabalhos que são feitos e não promovem, né, essa transformação na vida das pessoas. E você relata aqui para nós, né, de que as pessoas já conseguem dizer seus sonhos, já conseguem relatar. Então eu queria fazer esse depoimento emocionado, assim, e agradecer realmente pelo teu trabalho, por ele ser tão belo, né? Porque ele é muito belo, são obras belíssimas, inovador e ao mesmo tempo transformador na vida das pessoas. Então, realmente concordo com a prof. Sueli, é muito gratificante ouvi-la, você estar aqui, né, no nosso lançamento do livro, com essas obras tão belas. A gente já tinha olhado, né? A Jana já tinha falado, o professor Martim, a prof. Su, mas te ouvir, assim, foi magnífico. Eu realmente estou triste e encantada. Parabéns, que bom que foi aberto para a gente ter essa oportunidade, né, de falar. E que bom que você está expandindo esse teu trabalho, né, para outras realidades também, Valéria. Que bacana. Só respondendo a Cláudia Cisiane, já te dou a palavra, Patrícia. O livro está publicado pela editora Claec, pode baixar gratuitamente. Patrícia. Olá, Valéria. Rapidamente, quero parabenizar pelo belo trabalho. Acho que as imagens elas são muito expressivas. Cada pintura ela passa uma mensagem para quem observa.
E eu também gostaria de dizer que fiquei muito curiosa sobre o outro projeto que você mencionou sobre o que você está fazendo nas penitenciárias feminina, né? Se eu me recordo. Então, futuramente, né, se puder trazer isso para a gente, acho que seria muito valoroso. Muito obrigada. Eu penso que aqui vai se abrir um leque de possibilidades, porque a Patrícia, Nidiele, elas têm uma intencionalidade de fazer um projeto, né? Elas são advogadas, né? De fazer um projeto com mulheres presidiárias, é isso, né? Então, olha, Valéria, se tu permitir que a gente faça um diálogo em outro momento, eu acho que, né, Patrícia, acho que seria bem interessante a gente pensar nessa parceria, nesse diálogo. Bem, respondendo a Patrícia, então, brevemente, em 2021 eu pintei uma série sobre as mulheres, onde que eu retrato muitas mulheres. E aí a gente pode abrir para essa possibilidade, porque eu sempre tenho um olhar tanto para a criança quanto para a mulher. Eu acho que muitas vezes essas são sempre mais exploradas, né? Sempre em condições, muitas vezes, de mercê. E eu posso constatar isso no próprio presídio, quando eu estou trabalhando com elas, e elas trazem o relato por que estão ali, como chegaram e tudo mais. Então, eu acredito que é um trabalho que vale a pena a gente realmente se debruçar e olhar para essa situação também dessas mulheres. E no Malawi eu também tenho um projeto lá, onde que a gente trabalha com as mulheres refugiadas. Só para vocês terem uma ideia, elas precisam se prostituir às vezes por um prato de comida, sabe? Então é uma situação muito, muito, muito difícil. E agora só trazendo assim o que a professora Eli falou sobre as realidades diferentes de pobreza, muitas vezes as pessoas nos perguntam por que a gente vai para lá, sendo que aqui existe muita, né, muita fome, muita pobreza e tal, mas eu gostaria sim de dizer para vocês que não tem comparação. Não tem comparação, mesmo que a gente queira, e olha que eu conheço, por exemplo, as regiões bastante precárias e difíceis aqui do nosso país, mas lá é algo que não tem para onde correr, sabe? Não tem para onde fugir. São situações assim de morte, de não ter um mínimo de dignidade no sentido de mínimo para sobrevivência, né? Então, por isso que a gente faz esse trabalho lá. E quando a professora também fala da formação, é tão interessante, porque na minha pesquisa eu vou falar um pouco de transformação e de formação, né? E a arte, ela faz isso. E eu queria também só chamar um pouquinho da atenção de vocês no sentido desses desenhos das crianças, né? É uma leitura de imagem belíssima de quando a gente pede para uma criança fazer um desenho, né? Inclusive, nas minhas pesquisas, a gente fez o desenho da criança, eles também fizeram através da pesquisa, né, de campo, e assim, é maravilhoso a gente ver o desenho deles e fazer essa leitura de imagem, porque muitas vezes a gente não tem a dimensão do que a criança quer falar, e ela não tem a intenção, e ela coloca aquilo com uma naturalidade, né, do sentimento. Então, por isso que a arte, eu acho que mexe tanto com a nossa emoção, com essa parte do sensível, né, e ela toca em um lugar que muitas vezes a gente não é um lugar de fala, né, que a gente não tem essas possibilidades. Então, é muito interessante a gente pensar o quanto esses desenhos falaram muito, né? Desse momento que a gente até acha que a criança não está sabendo do que está acontecendo, né? E vocês imaginam ela, e a própria inocência que ela traz do desenho. Então, assim,
dá uma leitura que a gente poderia passar uma noite toda falando sobre a leitura de imagem dessas crianças, que vocês lindamente falaram um pouquinho e assim, eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente poderia ainda, né, nessa linha de pensar essas questões aí, a gente pode falar. E então, assim, deixo meu agradecimento a todos e estou aqui para qualquer momento que a gente possa estar fazendo mais outras interações e com certeza é um prazer enorme fazer parte desse grupo também. Então, obrigada, Valéria. Agora vamos seguir a ordem. Renan e Maria Luísa querem falar um pouquinho? Do artigo. Eu que vou falar. A Malu acho que vai falar um pouquinho depois. Bem, eu vou tentar ser bastante breve, né, por questões para facilitar o diálogo, né, e o título do trabalho é Infância Necropolítica, Reflexões sobre Criança como Sujeito de Direitos em Tempo de Pandemia. Penso que esse artigo, ele é, em forma de ensaio, bastante uma tentativa de trazer as angústias, né, que atravessam o momento de pandemia, e a proposta, né, foi pensar a partir do Achille Mbembe a noção de necropolítica como a política da morte, né, empreendida pelo Estado brasileiro, né, sobretudo nessa virada aí pós-2016, repercute sobre as infâncias, né, e nos direitos da criança. E aí a precarização da vida, a pobreza, né, a fome, né, como demarcadores que fazem a gente pensar. E penso também que o texto é um esforço, assim, de tentar se colocar naquela dimensão de luta pelos direitos, pela educação de qualidade, laica, pública, de modo a permitir que essas bandeiras possam se constituir como pontos de defesa, né, da vida das crianças e de seus direitos. Eu já vou passar para a Malu rapidinho, né, que eu acredito que esse diálogo de história e direito foi foi bastante bacana, então vou dar essa perspectiva aí para ela poder falar. Malu? Boa noite a todos e todas. Bem brevemente também, eu trazer um pouco do final do artigo, que a gente problematiza as perspectivas universais do conceito da infância como sujeito de direitos e busca afirmar que existe um mundo planejado pelas declarações de direitos humanos, porém também existe o mundo real, né, e o direito, da forma como ele está dado atualmente, ele não inclui esse pensamento das crianças, especialmente de crianças negras, uma vez que ele possui um viés adultocêntrico, racista, colonial, machista, também eurocêntrico. Então, é isso que a gente busca problematizar, unindo, né, um pouco da história e um pouco do direito para construir juntos esse artigo. Acho que é isso. Certo, gente, obrigada. Seguindo aqui, né, só para vocês, quase que ilustrativo, né, nós temos a forma de organização também difere, os artigos mais acadêmicos, eles têm uma letra, e os artigos mais poéticos, os textos, as poesias mais poéticas é uma outra letra. Aqui é o texto da Janaína. Não sei se, Janaína, tu quer fazer o comentário desse, depois vocês já vão lá para o artigo de vocês, quem sabe? Acho que não preciso comentar desse, eu comento depois do outro texto. Tá. Então, o próximo são os desenhos das crianças, né? Que a gente trouxe aqui e mostrou. E a Valéria nos instigou mais um pouquinho, assim, para pensar, mas
é bem assim, ó, como a criança consegue compreender a realidade e como o desenho é uma linguagem de comunicação da criança para dizer o que ela pensa, o que ela não consegue ainda dizer com palavras, o desenho pode expressar. Então, nossa, nos impactou ver esses desenhos e a forma como elas percebem, né? Perceberam o cotidiano. E o próximo, então, é o Lucas Wendy. Você quer falar um pouquinho do teu texto, Lucas? Tá aqui. Pode ser, prof. Tá. Diga, então. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou do curso de Pedagogia do Noturno. E o meu texto, meu artigo é Memórias de uma Infância que Não Tem Lugar. Corpos, Subjetividades e Masculinidades. Quando eu pensei em escrever esse artigo e a prof propôs que fosse poesia, e ao mesmo tempo propôs também que fosse algo que a gente pensasse que fosse um artigo também estruturado, que não fugisse tanto assim do modelo ideal, né? Aí eu tentei mesclar os dois um pouco, eu tentei mesclar poesia e artigo junto, e aí eu pensei, por que não colocar uns desenhos que eu estou produzindo também, né? Uns desenhos que eu expresso um pouco o que eu sinto, o que eu passo, o que eu percebo, os olhares, as constituições que eu vou fazendo enquanto penso em mim como um homem gay, como as pessoas me veem, como elas me tratam, como era na minha infância. Então, pensando numa infância que não tinha lugar, uma infância que não era vista, uma infância que era negada por muitas pessoas, que era uma infância que era violada, que era um corpo que sofria muita violência e que era um corpo sozinho, que não tinha para onde correr. Então, o meu artigo ele é basicamente um grito para a gente pensar quem defende a criança queer, quem defende o menino afeminado que gosta de dançar balé, que gosta de usar o salto da mãe, que gosta de colocar uma toalha na cabeça e rebolar, quem defende a criança menina que gosta de jogar futebol, que gosta de usar a roupa do irmão, uma roupa mais larga, quem defende essas crianças e quem pensa nelas como um sujeito de direito, uma pessoa que merece viver, que foge das normas sociais, mas ainda assim é um ser humano e que não pretende seguir essas normas, não pretende deixar de ser subversivo. Então, foi basicamente isso. Pensando nas minhas memórias de infância, como um menino que precisou se encaixar muito na cultura escolar, que é uma cultura de bastante sofrimento para quem não segue aquele padrão que já é estabelecido, que é um padrão extremamente machista, que é um padrão homofóbico e que fere os direitos das crianças que não se encaixam nesse modelo. Então, pensei... E esse desenho agora que a prof está mostrando na tela foi um desenho que eu fiz pensando num corpo que virou casa, num corpo... Porque eu pensava na minha infância como uma infância de uma criança que precisou ser a própria casa, porque não tinha nenhum lar, não era acolhida por ninguém. Então, pensando numa criança queer, uma criança LGBT, que precisou se acolher e precisou ser a própria casa. Então, acho que meu artigo expressa mais ou menos isso, assim. Um grito para a gente olhar para essas infâncias também, né? Que elas são tão esquecidas e são tão invisibilizadas. Então, acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Lucas. Na sequência, nós vamos ter a Doris, eu acho que não está, né? Um texto da Doris. E depois a Fernanda, a Nidiele, a Patrícia podem falar, então, do seu artigo. Ó, aqui está a poesia do Lucas, que ele mesclou, fez um artigo bem reflexivo e, no final, fez uma poesia. A Doris, que não está, e aqui, então, as meninas. Fernanda, Nidiele e Patrícia. Boa noite a todos.
Devido ao adiantado da hora, eu me propus a fazer um breve relato do nosso artigo, uma breve apresentação. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente poder fazer parte desse projeto, porque quando a gente entrou no grupo, o projeto já estava em andamento, né? Então, a gente fica muito agradecida por poder fazer parte. Bom, o nosso trabalho, o nosso artigo, é sobre a inclusão social escolar a partir da análise do filme Extraordinário. Nós escolhemos essa temática porque o enredo do filme Extraordinário, ele trata sobre assuntos atuais, muito importantes, mas que é muito romantizado pela mídia. Trazendo para um viés assim, mais educacional, ele reporta muito a dificuldade da criança que tem alguma deformidade ou alguma deficiência de entrar no meio, de se inserir no meio escolar. E como é importante a formação e a condução dos docentes, dos profissionais, nessa inserção dessa criança. E também o enredo desse filme, ele reporta muito o apoio da família. Essa criança tinha uma família muito para frente, que apoiava muito o filho. Ele já ingressou no meio escolar já com 10 anos. Então, é uma realidade muito diferente da maioria das crianças de hoje em dia, que muitos pais, às vezes, não é tão presente na vida do filho e não apoia tanto, ele não dá tanto incentivo. Bom, inicialmente, o nosso artigo, a gente dividiu em 3 tópicos. E no primeiro, a gente abordou sobre a inclusão social escolar, sobre a importância da educação inclusiva, que a escola é um lugar que proporciona a construção de vínculos afetivos, e elas devem receber essa diversidade dessas crianças, receber cada uma com a sua peculiaridade, com a sua singularidade, e saber, os profissionais, né, da educação devem incentivar e explorar o que cada um tem de melhor em si. O local de ensino, ele é visto por muitos como uma segunda casa, porque muitas vezes as crianças elas ficam mais tempo na escola do que na própria casa, né? E para que haja essa inclusão social e escolar, é indispensável que tenha uma rede de apoios, não somente com engajamento institucional, mas também o apoio da própria família e da sociedade em si. No tópico 2, a gente deu o título como A Arte Imita a Vida. Aí a gente trouxe uma observação de nós, quanto autoras, com relação ao filme. A gente até mencionou ali sobre como a vida escolar está se inserindo cada vez mais cedo na rotina das crianças. E como esse ambiente, ele acaba sendo um complemento na vida familiar. E que a entrada dessa criança na escola, principalmente a criança que tem alguma deformidade, uma deficiência, ela é um processo de difícil adaptação. E aí tem que ter essa necessária colaboração dos docentes e da própria família, para que seja agradável e adequado à necessidade de cada criança. A gente reportou também sobre a importância da discussão da formação desses professores na promoção de um contexto mais inclusivo. É indispensável ter profissionais que atuem de forma responsável e que eles trabalhem na tentativa de igualar as diferenças, ou ao menos transmitir aos seus alunos que todos somos diferentes e que isso é incrível, né? Nem todo mundo é igual. E no terceiro, a gente colocou o tópico como Ninguém Ama o que Não Aceita. A gente colocou esse título porque no final do filme, o menino, ele começa a se aceitar. Então, no momento que ele se aceita, que ele se insere naquele ambiente escolar, ele consegue fazer amigos, ele aceita a realidade dele,
ele começa, a vida dele muda e ele fica feliz. Resumindo, né? Então, a gente menciona que é muito importante a gente reconhecer os nossos pontos fortes, mas também é preciso a gente aceitar nossas fraquezas e os nossos limites, porque ninguém ama o que não aceita. Por isso que a gente deixou esse último título assim. É uma mensagem muito bonita do próprio filme que a gente tirou. E esse filme é baseado em fatos reais também, né? Acho que é isso. Não sei se as gurias quiserem contribuir com alguma coisa. Agregando, né, junto com o que a Nidieri colocou, esse filme, ele é uma realidade, e linkando junto à pandemia, muitos colegas do Pedro, assim, tem um coleguinha especial, com esse período da pandemia, ele não conseguiu, até hoje, se inserir novamente ao seu meio escolar. Então, a gente linkou muito a pandemia com o filme, porque as pessoas são diferentes. E isso traz como que a escola, os profissionais, estão hoje preparados para acolher as diferenças. E na ilustração, no enredo do filme, os professores, eles estavam preparados. E quem não estava, se superou na preparação. Então, isso para nós foi um marco. Por isso a gente trouxe, né, essa ilustração do filme juntamente com a educação e a pandemia. A relação que a gente fez nos 3 tópicos. Seria isso. Obrigada, Jerry, Patrícia, Fernanda também, que contribuiu com o artigo. Na sequência, nós temos uma poesia da Josiane e, Catiúcia, você pode falar um pouquinho? Boa noite, posso sim. Agradeço, né, a oportunidade de participar do grupo. Também, assim como as gurias, quando eu entrei no grupo, o livro já estava em andamento, e a professora Sueli me deu essa oportunidade, me acolheu, e nós escrevemos em parceria este artigo, que nós intitulamos Maternidade e Interseccionalidade, as implicações de gênero, raça e classe na sociedade contemporânea. Então, o artigo surge, né, a partir deste momento pandêmico, em que nós percebemos que as opressões, né, contra as mulheres, contra as crianças, foram acirradas, né, foram agravadas. E também pelo fato de não conseguirmos fazer essa separação, até porque entendemos que não há como separar a maternidade, o gênero e as infâncias, né? Hoje nós sabemos que no Brasil a maior parte dos responsáveis pela criação das crianças são as mulheres, né? As mulheres são, na maioria das vezes, as únicas responsáveis pelo cuidado e tudo mais com as crianças, um trabalho que muitas vezes é solitário e não reconhecido como trabalho. Então, assim, já no início do artigo, nós trazemos uma citação da Vera Iacomelli, que entendo que resume um pouco, assim, do que é ser mãe na contemporaneidade, né? Ela traz que a maternidade é um luxo que só começa a valer a partir da classe média, casada, branca, cis e heterossexual. Fora desse espectro, toda a reprodução é tida como um estorvo. Então, eu trago novamente nessa citação agora, porque, como a professora Sueli falou, né, no início do nosso diálogo, mais do que nunca é de se pensar, né, o que está acontecendo na contemporaneidade, nessa obrigatoriedade das mulheres em ser mães, e não bastando as mulheres serem obrigadas a serem mães, também as crianças, né, a criança não tem que ser mãe. Então, esse artigo buscou discutir, né, as opressões sofridas pelas mulheres, porque nós percebemos que não é apenas uma opressão que se resume à questão de gênero, mas é uma questão que perpassa a interseccionalidade, né, com opressões sobrepostas,
em uma sociedade capitalista, patriarcal, que impõe a maternidade como sendo muitas vezes a única função da mulher, né, nessa sociedade. Então, nós aproveitamos para convidar todos e todas para lerem a nossa proposta de artigo e também estamos à disposição para futuras discussões. Esse foi só um início. Certo, obrigada, Catiúcia. O Lucas Martinez, aí nós teríamos uma poesia da Maria Luísa, uma crônica da Carolina Fontana, não sei se ela chegou, e um artigo do Lucas Martinez, que ele comentou um pouco no início, não sei, você quer comentar mais alguma coisa, Lucas? Se possível, eu quero, sim. Então, diga. No processo de produzir um artigo para o livro, né, acabei me deparando com o tema da infância e fui provocado pela Sueli a pensar a minha infância, né, pensar aspectos da minha infância. E nesse longo processo de conhecimento de mim, as próprias reflexões que eu fiz na tese, que eu fiz na terapia, eu comecei a perceber que eu fui criado em um contexto fundamentalista, né? Então, existem pessoas que têm uma boa relação com a religião, né? A religião, por si só, não é toda má. Mas existem contextos em que a religião vira fanatismo, né? Vira doutrinação, vira violência. E nesse artigo eu sintetizo algumas das histórias, sintetizo alguns elementos dessas religiões fundamentalistas, né? E quando se fala de fundamentalismo, o que a gente pensa é logo o fundamentalismo islâmico, mas o fundamentalismo cristão, e a gente tem visto cada vez mais nessa teocracia que a gente está vivendo, né? Que a gente tem uma bancada evangélica muito forte, nós temos pessoas desse meio que atuam nas políticas públicas, que definem nossa vida, né? Temos ministros terrivelmente evangélicos, então isso acaba se tornando preocupante. E nesse processo de pensar a infância, eu comecei a pensar em mim e em tudo que aconteceu comigo o tempo que eu fui religioso, né? Definitivamente religioso. Então, no meu artigo, assim, em poucas palavras, eu trago alguns relatos disso, mas também muito inspirado por um artigo que até separei ele aqui, Fundamentalismos Religiosos e Pequena Infância, Reflexões que Importam a Educação, que foi publicado na revista 0 a 6, da professora Rosalete Avis e da Gilca Girardello, ambas professoras da Federal de Santa Catarina. E nesse artigo elas trabalham com relatos de mulheres que sofreram algum tipo de violência religiosa, que é o termo que elas usam a partir dos textos da Marlene Winell, que é uma psicóloga, doutora em desenvolvimento humano, que trabalha com o conceito de trauma religioso, né? Quando essas experiências religiosas de fanatismo, elas são tantas que causam impactos para a vida toda, né? Problemas com ansiedade, problemas de autoimagem, né? O sentimento de culpa, né? A sensação de julgamento constante. Então, essa psicóloga, estão tentando, na verdade, no Brasil, transformar isso em eu não sei como é que eu posso dizer, talvez um CID, né? Mas algo que tem uma notoriedade a mais no campo psicológico. E nos Estados Unidos ela é uma das pessoas que trabalha, tem um blog que ajuda a pessoa a se livrar, né, desses sentimentos ruins que vêm com a religião. E essa professora Rosalete Avis, ela tem um blog onde as mulheres que são vítimas de violência religiosa na infância contam relatos, né? Então o blog é Somos Amadas, que é esse blog onde essas participantes das pesquisas que ela desenvolve trazem relatos, né, dessas infâncias em contextos de fundamentalismo. E aí articulo também a questão do fundamentalismo com os projetos que existem no Brasil, né?
escola sem partido, essa problemática do pânico moral, da ideologia de gênero. O professor Silvio Galo, que num artigo da revista Educação vai falar de ideologia de Gênesis, né? Que é essa crítica ao conhecimento científico e tomar o conhecimento religioso como o único verdadeiro, né? Como o que serve para as políticas públicas. A gente vai ver associações, por exemplo, como a Ana Júri, né? Que quer fazer um direito, em vez de ter por base a Constituição, mas tendo por base a Bíblia, né, a lei de Deus, e não a Constituição. E essa Ana Júri legisla e aconselha muitas políticas que são aprovadas na Câmara dos Deputados. Então, não dá para falar de fundamentalismo sem falar na implicação na infância, sem falar nas implicações na escola, sem falar das implicações com as políticas públicas e com a educação. Então, nesse texto, como um grande desabafo meu, como uma grande catarse, digamos, ele é também uma denúncia, né, e um pedido de socorro para que as crianças tenham liberdade de pensamento, liberdade de conhecer o mundo sem nenhum filtro religioso, liberdade de conhecer a ciência, liberdade de... Bom, você quer ser religioso? Você vai ter a vida toda para isso, mas a infância não é o momento de ser religioso. Criança, não existe criança religiosa, existe criança. Se ela quiser ser religiosa depois, tudo bem. Mas nós, como educadores, temos que lutar pela educação laica. Né? Está na Constituição, a gente precisa lutar por isso. Né? A gente não... O que os pais fazem com as crianças, né? A rotina das crianças, né, nas igrejas, em diferentes círculos religiosos, isso não é um problema nosso, como professor. Mas dentro da escola a gente tem que lutar por isso, né? Para que a educação seja laica e para que as crianças tenham liberdade de pensamento. Então, esse texto é esse pedido, né? Que a gente respeite as crianças nesse ponto, né? No ponto da liberdade, no ponto da dignidade, e para que a gente não cometa mais uma violência com elas. Obrigada, Lucas. É interessante fazer essa defesa da educação laica, bem importante, porque é uma das violações que nós cometemos quando a gente insiste em misturar educação com religião. Na sequência, então, temos uma poesia da Karen, e aí vamos para a Lisaura. Lisaura e Angelita, o que vocês querem comentar? Prefere ler uma poesia, Lisaura? Prefere comentar o texto? Ó, estava desligado o microfone aqui. Nós vamos iniciar, então, lendo a poesia, né? O artigo inicia pela poesia, que, como muitas pessoas já falaram, a prof. Sueli, né, através do grupo de pesquisa, foi nos desafiando a essa escrita poética, né? E eu me descubro nesse processo como orientanda, né? Do doutorado da prof. Su. E em cada capítulo da minha tese, eu apresento ele através de uma poesia. E quando foi realizada essa proposta do livro, né? Então, eu também escrevi, eu fiquei aqui ouvindo todo mundo, e me parece que tem duas palavras muito básicas, assim, nesse livro, que é a palavra, né, do grito e do socorro, porque através dos nossos escritos, dos nossos artigos, das nossas poesias, é como se a gente estivesse, né, gritando pela luta das infâncias, pelo socorro, né? Então, eu vou ler através aqui que está um pouquinho maior, né? Como eu estou com dificuldade aqui com o meu notebook que não funcionou, né? Então, o nosso título, né? A gente vai falar aqui sobre educadores, crianças e a pandemia. E são relatos, né, da zona rural e as suas potências, e aí a gente, teoricamente, caminha, né, pelo processo da imaginação e da brincadeira de fazer conta. Esse artigo foi escrito, né, por mim e pela minha colega Angelita, que, dando seguimento, ela vai falar rapidamente, né. Então, o poema, ele é um grito, né, e ele diz o seguinte: inicie escrevendo, gritando,
em eco, em escritos que rasgam meu corpo. Ouço as crianças em sonho, no silêncio da noite, aclamando socorro em suas vozes caladas, em seus corpos presos, em seus movimentos acorrentados, em suas expressões reprimidas, em seus rabiscos acelerados, em escrita mecânica de letras e números. Ouço a morte e a vida a acalentar em meu colo, rapidinho a passar na morte do ser criança e na vida do ser adulto. Ouço a esperança sussurrando em meu ouvido e a criança a cantar suavemente. Passará, quem de trás ficará, a porteira está aberta para quem quiser passar. Ouço a utopia transformando a criança, gritando: quem quer brincar, coloca o dedo aqui, que vai fechar. E as crianças e adultos brincaram e aprenderam juntas. E então acordei. E então sonhei. E então lutei. Gritei. Então, esse escrito, né, o artigo, na verdade, inicia falando, né, que ele por si só diz e comunica, né, essa poesia. Com ele, procuramos deixar explícito nosso posicionamento político para o que estamos, né, buscando nesse artigo. Para quem e com quem lutamos, de que lado estamos, que tipo de sociedade e educação queremos e buscamos a transformação social. Em suas entrelinhas, já como forma de resistência, expressamos a marcha pelas infâncias e crianças, e assim apostamos na ideia de que o brincar pode ser revolucionário, porque vai contra a lógica capitalista, vai contra a negação do direito de ser criança e do não brincar. O poema acima reflete um pedido de socorro das infâncias e crianças brasileiras, da qual precisamos estar atentos aos sinais de negligências, violências, e para observar isso precisamos de uma rede de apoio, de família, escola, sociedade em geral. Então, o artigo aqui ele continua fazendo algumas passagens teóricas, né, no sentido de legalidade dessas crianças e desse olhar a esses direitos, né, a não negligência de tudo isso. Logo a seguir, o poema ele faz, né, uma defesa teórica sobre a importância, então, do processo de imaginação e do brincar, né, das crianças, a partir da teoria histórico-cultural. Logo a seguir, ele faz um relato, então, das nossas infâncias, né, da minha infância, desse meu contato com o interior, com a zona rural, tanto no sentido dessa busca lúdica, né, como também da minha tese, no sentido de que a pandemia fez parte, né, da minha coleta de dados, e aí eu falo de uma criança, né, que foi também campo de pesquisa, onde ela aparece em foto, né, na página 124, que é a mulher gafanhoto. Essa personagem é criada pela criança como salvadora, né, vocês lembram ali dos gafanhotos, né, mas ela também aparece como a salvadora da pandemia, a salvadora das mortes, as salvadoras, e ela tem umas falas muito interessantes e muito significativas. E aí, então, é feito, né, o relato, tanto através de desenho, né, que a criança se expressa, como também colocando uma capa, né, lúdica, onde ela salva, então, as pessoas, né, da morte. E se a minha colega Angelita, então, quiser falar um pouquinho também do relato dela, né, enquanto interior, né, e a gente se aproximou por isso, por a gente estar falando dessa criança do interior, né, dessa criança da zona rural. Sim, eu acho que só para complementar o que tu falou, Lisaura, o quanto foi legal, né, de fazer toda essa junção das infâncias, essa defesa das infâncias com a nossa educação do campo, né? A minha memória, as minhas lembranças, esses recortes de momentos que eu passei na infância, no campo,
com os da Lisaura, com a menina gafanhoto, com a pandemia em si, né? Quanto a pandemia nos fez refletir sobre tudo o que estava acontecendo, sobre a infância que as crianças estavam tendo nesse momento de pandemia. Então, eu acho que só para complementar o que a Lisaura falou, era isso. Então, tá bem, estou tirando aqui um print aqui, ó, para ficar na história, né, professor? Porque realmente eu acho que esse livro, ele tá belíssimo, né? Não só por eu ter participado todos, ele é um encontro de poesias, de arte, de defesas, de revoluções, de gritos, de lutas. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço a todos os colegas, parabenizar todos esses escritos, eles estão belíssimos, lindíssimos. Como o Renan falava na sua fala inicial, né? Eu acho que ele relata a luta das infâncias, das mulheres, dos homens, de muitas defesas que aqui a gente quer deixar. Eu diria que é um grito, né? Um grito de luta. Então, gratidão, professor, pelo convite, gratidão a esse grupo de pesquisa e parabéns pelo nosso livro e pelo nosso trabalho. Gratidão. Então, obrigada, Angelita. Pela parceria. Obrigada, Lisaura. Então, a Lisaura fugiu, leu a sua poesia. Então, pelo menos uma, a gente está passando, está comentando só dos artigos mais teóricos aqui. Então, a Lisaura trouxe a sua poesia para dentro do texto. Josiane, Karen e Mariana, vocês agora. Boa noite a todas e todos. Nosso artigo, então, vem ao encontro da temática da morte, né? Primeiro, dizer que esse artigo foi escrito entre eu, Karen, a Mariana e a Josiane, né, que não pôde estar presente. E essa temática, ela é uma temática que, além de não ter tantas referências, a gente não vê tantos estudos, assim, dentro da área da pedagogia, né? Então, é uma temática difícil de se falar na escola, né? De trazer relação na escola, dar significado a ela, e também de estudo, né? Então, nesse nosso artigo, ele vem... tenta buscar, né, a partir de uma escuta e observação ao cotidiano da escola com as crianças, da educação infantil e dos anos iniciais, a partir de desenhos e falas das crianças, né, em algumas das suas vivências na escola, compreender e também tentar investigar, né, a percepção do luto que as crianças elaboraram durante esse período pandêmico, entre as idas e vindas da escola, né, porque nesse período mais forte, digamos assim, da pandemia, a escola, ela teve presencial, teve semipresencial, digamos assim, e também teve fechada, né? Então, foram muitas indas e vindas. Aí, nesse nosso trabalho, a gente traz uma perspectiva do luto, não só com a relação à morte, né? Mas vai além também, como o luto também como perdas simbólicas, né? Que ocorreram ao longo desse período da pandemia. Então, como, por exemplo, alguns sentimentos, né, que as crianças elaboraram por não poder brincar na escola, por não poder ver os amigos, por não poder rever os colegas. Outras questões, né, também familiares, como as crianças relataram bastante, de não poder ver os seus avós, né, que foi algo bastante relatado pelas crianças, pois na grande maioria os avós ficaram afastados como forma de prevenção à Covid, né? Então, as crianças que tinham o convívio direto com esses avós sentiram bastante falta, né? Então, enfim, muitas outras perdas simbólicas, né, relatadas e trazidas pelas crianças e que a gente foi observando nessas vivências em contato com as crianças na escola, né? Ainda outras questões que a gente traz no artigo também é sobre a nossa percepção docente, adulta, né? Como que a gente vem acolhendo essas demandas na escola. Porque a pandemia, ela traz essa questão forte do luto, né, e da morte, e aí a gente fica pensando, né, como que a gente pode significar esse sentimento de perda, entendendo, né, as crianças
como sujeitos ativos que não estiveram à parte desses acontecimentos advindos da Covid-19, né? Elas viveram, elas sentiram, elas escutaram, elas enxergaram, né? E perpassaram todos esses sentimentos das formas delas, mas com a gente. Então, a gente faz esse convite, né? Todas as questões que são impossíveis de ignorar, e a morte e o luto estão presentes na nossa vida, né? Talvez a gente tenha ignorado bastante a falar na escola, mas está aí, né? E a gente convida a fazer a leitura do nosso texto. Obrigada. Obrigada, Karen. A Mariana não quer comentar nada, não está. Eu quero agradecer, né? Dar boa noite para todo mundo. Parabéns por esse grupo ter conseguido, né, lançar esse lindo livro depois de tanto trabalho, muitas mãos. E que linda fala da Valéria, não conhecia ela. Imaginava que era bem mais velha. A gente imagina uma coisa. E não sabia desse trabalho tão forte dela também, né? E saber somar em todo o nosso trabalho. Eu agradecer a oportunidade, né, prof? Que tu lançou o desafio e a oportunidade e a gente abraçou. Estamos aqui comemorando hoje. E parabenizar todo mundo. Obrigada, Karen, por nos representar aí. Obrigada, gente. Então, eu queria, sequência... professor, eu queria só dizer assim, ó, para as meninas que eu levei esse livro como proposta aqui na universidade para uma turma e pedi que elas, assim, escolhessem alguns artigos. Um dos artigos escolhido foi esse, e foi muito interessante. Nós ficamos, assim, era para ter sido poucas discussões, a gente ficou em torno de 30 minutos discutindo esse texto, meninas, porque como vocês falaram, né, a morte não é, assim, tão retratada, essa temática, né, e só dando uma devolutiva foi muito interessante, muito bacana mesmo, tá? Obrigada, Lisaura. Muito bacana teu relato, Lisaura. É para isso, a gente escreve e também quer dialogar com outras pessoas, né? Não porque a gente está ditando regras ou falando uma verdade, mas para abrir o diálogo, que é o que esse encontro hoje está nos possibilitando, né? Veja. Então, seguindo, nós teríamos, então, uma crônica que eu escrevi quando iniciou mesmo a pandemia. Eu não vou ler, mas só comentar, né, que eu fiquei em Porto Alegre os primeiros dias, e aí tinha um menino que vendia picolé na rua. E estava todo mundo, aqueles primeiros dias de pânico, não querendo sair de dentro de casa, e o menino passava, ia e voltava e não vendia picolé. E era um menino muito pequeno, que ele mancava e mal conseguia tocar aquele carrinho. E as pessoas não saíam para comprar. Então, eu vi essa cena e escrevi um pouquinho. Escrevi em forma de crônica. E na sequência, então, também tem uma poesia da Mariana, e a Heloísa e a Letícia. A Letícia também a gente não conhece, não sei se ela conseguiu chegar aqui, mas, enfim. Heloísa. Boa noite, prof. A Letícia ela não conseguiu participar hoje porque o filhinho dela está doente. Daí ela está cuidando dele. Bom, então eu vou apresentar o meu texto que eu construí, então, em conjunto com a minha amiga, colega de graduação, né, a Letícia Borff. E nosso capítulo, então, ele é intitulado Ser Criança e as Múltiplas Infâncias, o Brincar e as Experiências Corporais na Educação Infantil. A gente se propôs a fazer, então, uma revisão narrativa, na qual a gente objetivou realizar uma reflexão, então, sobre o ser criança e as múltiplas infâncias, o brincar e as experiências corporais na educação infantil, a partir de alguns referenciais que abordam o tema. Na primeira parte do texto, então, a gente discorre um pouco sobre os conceitos mesmos de infâncias, né, e o ser criança. E na segunda parte, que a gente se debruça mais por essa questão em relação ao brincar e as experiências corporais na educação infantil.
De uma maneira geral, então, uma síntese, nosso capítulo, a gente defende essa ideia de que as experiências corporais das crianças e o brincar como um fim em si mesmo, eles são centrais, então, dentro do desenvolvimento. De certa forma, então, o corpo e o movimento, ele torna-se uma forma das crianças se expressarem, uma forma delas interagirem com o mundo, né, uma forma de uma linguagem que possibilita, então, a elas vivências e experiências únicas, né, dentro desse ser criança, o que constitui, então, essas múltiplas infâncias. Considerando, então, o movimento como central, já que a gente é professora de educação física, então é a nossa parte que a gente realmente se debruça mais a estudar, entendendo, então, o movimento como central, a partir do qual, então, as crianças exploram os espaços e o meio em que vivem, estabelecem relações e também trabalham essa questão do protagonismo infantil. Obrigada, Heloísa. Bem rapidinha. Agora chamamos, então, na sequência, a Janaína, o Martin e a Juliane. Quem vai falar? E aí é o nosso último artigo. Então, o nosso artigo, meu, da professora Martin e da Juliane, intitula-se O Brincar e Interagir, Conviver e Participar na Infância, Desafios às Práticas Pedagógicas em Tempos de Pandemia. Nesse artigo, nós refletimos sobre a relação de infância às tecnologias, né, e defendemos que as crianças necessitam das interações, das brincadeiras, para que possam ter as suas aprendizagens efetivadas, né. Então, nós sustentamos que as tecnologias, por mais que foram importantes, né, no período da pandemia, para dar continuidade, né, aos processos pedagógicos, elas são limitadas na produção de práticas pedagógicas que asseguram o interagir e o brincar como requisitos ao processo de aprendizagem. Mesmo que foi uma solução temporária, né, utilizada, acho importante a gente reflexionar sobre isso, né, achamos, porque tanto, né, agora se fala sobre educação domiciliar, né, então também é uma reflexão importante, né, que não tem como traduzir, né, no papel a riqueza das aprendizagens, das experiências infantis, né, de todas essas vivências, da importância do brincar e do interagir nas vivências na infância. Então, a gente traz no texto 3 movimentos, né, reflexivos, que são infâncias contemporâneas e tecnologias, onde a gente fala também né, dos autores que trazem a proximidade que as crianças têm hoje e a facilidade, né, de utilizar das tecnologias, mas a gente traz também que como meio de efetivar, né, práticas pedagógicas, elas não se mostram suficientes, né. E aí a gente traz também uma reflexão sobre a infância em tempos de adversidades, e, né, então, reflexionando sobre a pandemia, e finalmente, sobre a importância do brincar e do interagir nos processos de aprendizagem. Então, assim, uma síntese, né, do que a gente fala no texto, né, que as tecnologias não possibilitaram às crianças as mesmas oportunidades de acesso, né, às práticas desenvolvidas na pandemia, e tampouco possibilitou as suas necessidades do brincar e do interagir. Né, também sobre que falar de infâncias na pandemia implica considerar a desigualdade de acesso das famílias às tecnologias, a desigualdade social, a fome, né, a miséria, a falta de uma habitação adequada para as crianças, né, morarem. E muitas crianças ainda têm na escola o seu maior suporte, né, então evidenciando assim a insuficiência de políticas públicas tanto para a infância quanto para a educação infantil. E sobre as infâncias contemporâneas, né, isso, em tempos de pandemia e sua relação com as tecnologias, também consideramos que as experiências infantis não podem limitar-se à tela de um computador e de um celular. E defendemos no texto, né, a necessidade de oferecer na educação infantil diferentes espaços, o tempo para o brincar, para o interagir,
né? Sendo que a criança aprende interagindo, imaginando, brincando, né? Então, a interação com a cultura, o desempenho de papéis, né? O brincar com outras pessoas, né? É uma atividade fundamental para o desenvolvimento, né? E as aprendizagens da infância. E argumentamos também, né, que a educação infantil necessita de um professor atento, né, às necessidades, aos interesses do desenvolvimento das crianças, né, sempre atento às necessidades das crianças, ao desenvolvimento delas, né, então, assim, propondo, né, contato com diversos materiais, sonoridades, né, elementos da natureza como possibilidades de aprendizagem, né, e assim, os direitos de aprendizagem têm possibilidade de se efetivarem, né? Então, a gente também considera que a pandemia trouxe, sim, um cenário de excepcionalidade, né, que dificultou considerar as singularidades infantis, as interações e brincadeiras, né, e que ressalta, então, a importância da interação e da brincadeira para as crianças, né, para a infância. Então, também, né, que as crianças contemporâneas, sim, têm uma relação mais próxima com as tecnologias, mas também quanto às aprendizagens infantis, né, perpassam as interações, as brincadeiras e as expressões infantis dos encontros face a face. Então, é isso, não sei se mais alguém do texto quer comentar alguma coisa. De antemão, já quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse grupo, de fazer parte desse livro. Foi um movimento muito bonito de construção de todo o grupo, né? Todos ajudaram, pensaram coletivamente sobre o trabalho, sobre o livro, e esse movimento coletivo foi muito importante, né? Muito, muito significativo, muito bonito. Muito obrigada. Obrigada, Janaína. Mais alguém gostaria de se manifestar? Esse é o momento. Diga, Marte. Não, na verdade, não quero falar em especial sobre o nosso texto, a Janaína já apresentou bem, né? Mas queria parabenizar o grupo pela produção da obra, né? Já encaminhei para as acadêmicas aqui da pedagogia da UNO Chapecó, já para as mestrandas que pesquisam educação infantil e infâncias, né? E que fazem esse diálogo, então vai ser uma obra que já está no andamento de estudantes, então é uma obra que já abre o seu espaço para ampliar também reflexões, né? Então, eu queria também parabenizar a Valéria, né? Foi me orientando e por um período, né, Valéria? E o trabalho fantástico que ela realiza, né? Com infâncias e adolescências, muitas vezes, que não tem o espaço reconhecido, né? Então, e agradecer a oportunidade de participar do grupo, né? Um grupo extremamente intenso nas reflexões, e a infância tem sido esse espaço de diálogo, né? Então, agradeço imensamente por poder participar do grupo e compartilhar as reflexões com o grupo. Valeu, Marte. A gente também fica feliz com a tua continuidade, com a tua participação no grupo. E antes de dar a palavra para a Juliane, eu só quero destacar aqui, ó, que as fotos de todos os autores e autoras estão no livro, né? Iniciando pelas crianças. Juliane. Também gostaria de agradecer a oportunidade e citar, eu acho que é do Raul Seixas, esse trecho. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Acho que nós conseguimos fazer um belo trabalho, um trabalho coletivo com várias nuances e que só engrandeceu o trabalho e só deixou mais belo ainda. Muito obrigada. Então, gente, bora lá seguir lutando pelas nossas crianças, pela infância, né? Um dia eu disse para Lisaura, a criança é criança durante muito pouco tempo para que a gente desista de lutar por elas. Nós não temos o direito de desistir das crianças.
Então, agradeço a presença de todos aqui e agradeço a possibilidade de, eu vou dizer, realizar um sonho, né? De fazer uma obra coletiva, que eu tinha esse desejo há muito tempo, mas acabava que terminava ano, entrava ano, não conseguia fazer, e dessa vez deu certo, então eu estou muito, muito feliz com esse grupo que assume, que se desafiou e que aceitou a proposta, enfim, eu só tenho a agradecer a todos vocês. E nós vamos, a promessa é, logo a gente possa se encontrar pessoalmente, a gente possa comemorar, se abraçando, de outras formas, comendo, bebendo, enfim, sendo feliz. E ainda que a gente saiba que, em relação aos direitos das crianças, muito ainda nós teremos que lutar e nos engajar. Certo, gente? Eu acho que quem eu cortei aqui, a Valéria, passei rapidinho. Então, eu vou interromper a gravação nesse momento, para a apresentação. Interromper a gravação, dar um tchauzinho, não sei, que, né, fica estranho, né? Mas eu vou interromper então, para a gente poder depois subir no YouTube, e quem quiser ficar para comentar mais alguma coisa, estaremos aqui. Boa noite.